Boa tarde, gurias. Então, vamos dar início aos estudos da trilha 4, né, propriamente dito hoje, porque semana passada eu só comentei, né, sobre o cronograma da trilha, algumas coisas que a gente vai estudar, sobre qual a proposta que a trilha 4 traz, né, que é o desenvolvimento de um site dinâmico, né, que tenha um pouquinho de back-end, que faça comunicação, né, com um back-end, ou com os dados de alguma base de dados, como esse exemplo do Medicator que eu dei para vocês, né, que o governo disponibiliza, ou com o próprio banco de dados que vocês vão poder criar e alimentar esse banco, consultar, excluir, enfim, né. Então, para a gente chegar até isso, né, fazer uma API, construir testes, ter um banco de dados, né, uma base de dados para consulta, a gente precisa entender bastante sobre servidores e protocolos, né? Porque a gente vai usar o servidor para fazer requisições. E também pelo fato da gente precisar ter conhecimento, porque a gente tem que saber o que a gente está entregando para o cliente, né? Então, entendendo bem como funciona os servidores e o protocolo HTTP, a gente vai conseguir solucionar problemas, né, que o cliente talvez possa vir a ter. E também para a gente ver como a gente está entregando para o cliente, né? Se o site não está carregando demais, se não está muito lento o carregamento do site, se o conteúdo que eu quero mostrar para o cliente está legal, né? Então, tudo isso envolve o protocolo e os servidores. Na mentoria que vem, a gente vai ver requisições e respostas, né? Que é como o servidor trabalha. Eu também vou trazer alguns projetinhos aqui na segunda ou na terceira mentoria, né, para a gente comentar e olhar também, não vai ser só teoria, né? Então, vamos lá. Os servidores e protocolos HTTP. Então, a compreensão básica de servidores e do protocolo HTTP é um conhecimento essencial para profissionais de tecnologia, especialmente aqueles envolvidos no desenvolvimento web, que é o caso da gente aqui, né? Que é o caso do programa Descodificadas. Ela forma a base para a criação, manutenção e solução de problemas em sistemas web eficientes e seguros, né? Então, que nem eu falei, como eu falei antes, um bom entendimento de como tudo isso funciona junto, né, ajuda às vezes a gente resolver pequenos probleminhas. Então, aqui eu tenho uma imagem, né, com o protocolo, um servidor, o cliente, né, e a internet. Como tudo isso aqui junto funciona. Aqui são algumas razões pelas quais é importante ter essa compreensão, né, de todo esse ambiente. Então, referente ao desenvolvimento web. Ao criar aplicativos web, é crucial entender como os servidores respondem às solicitações HTTP e como essas solicitações são manipuladas no lado do servidor. Isso é essencial para criar interações dinâmicas e eficientes entre o cliente, que é quem solicita, né, as requisições, e o servidor, que vai nos dar a resposta. A arquitetura cliente-servidor. A maioria das aplicações modernas segue a arquitetura cliente-servidor, onde o cliente faz solicitações ao servidor para obter dados ou serviços. Compreender essa arquitetura é fundamental para desenvolver e manter sistemas distribuídos. A compreensão de redes. Conhecimento sobre servidores o protocolo HTTP é útil para entendermos como a internet e redes de computadores funcionam. Isso inclui o roteamento de dados, a transferência de informações e o papel dos servidores na transmissão de conteúdo, né? Como eu falei, a questão de como o cliente vai receber os conteúdos, né? Como a gente recebe também esses conteúdos. Melhor colaboração. Ao colaborar com outros profissionais desenvolvedores, opa, hoje está front-end, back-end, administradores de sistemas e equipes de operações ter uma compreensão compartilhada de conceitos relacionados a servidores e protocolos facilita a comunicação e a colaboração, né? Aqui pensando já que tu está numa empresa, trabalhando com um time, né? Daqui a pouco surge um problema, tendo esse conhecimento, tu consegue discutir, né? Consegue trazer soluções
para o time, para a equipe. O diagnóstico de problemas. Ao trabalhar em projetos web, você pode encontrar problemas relacionados a solicitações HTTP, como erros do servidor, problemas de conectividade ou questões de segurança. Uma compreensão sólida permite diagnosticar e corrigir esses problemas de maneira eficiente. Por que eu estou falando em time, né? Claro, vocês vão criar um projeto agora sozinhos, né? Mas vocês estão entrando nessa carreira, quando vocês forem trabalhar, dificilmente vocês vão desenvolver um software sozinhos, né? Vocês vão trabalhar em um time, em uma equipe, cada equipe provavelmente vai fazer uma parte desse site, né? E depois junta tudo. Então, já pensando agora, né, na trilha 4, como é a última do programa, vocês já devem começar a pensar em ambientes de trabalho, né? Vocês inseridos num ambiente de trabalho. A segurança na web. Compreender como os servidores lidam com solicitações e como o protocolo HTTP funciona é fundamental para implementar práticas seguras no desenvolvimento web. Isso inclui a proteção contra a vulnerabilidade como injeção de SQL, que seriam os ataques, né? Cross-site, scripting e outros ataques comuns. Então, entendendo bem como esse protocolo funciona, né? A gente consegue prever, né? Se esqueci a palavra agora, mas se precaver, né? Se precaver de futuros ataques. Essa injeção de SQL, por exemplo, pode consultar informações do teu banco de dados, né? De repente, tu quer que algumas informações não sejam consultadas, mas existem alguns ataques que conseguem roubar informações ou mudar a estrutura do banco, enfim, causar problemas, né? A integração de sistemas. Em projetos que envolvem integração de sistemas ou a criação de APIs, que a gente vai ver também, né, como a gente cria uma API, o que é uma API, a compreensão de servidores e do protocolo HTTP é vital para garantir uma comunicação eficiente entre os diferentes componentes, né? Então, notem que como é importante a gente ter esse conhecimento. A gente fala, né, sobre servidor, a gente falou também já lá no início da trilha 2 sobre o HTTP, né? Mas a gente precisa aprofundar os conhecimentos nessa área, porque agora vocês vão começar a desenvolver. E o que é um servidor, né? Eu vou trazer também um código depois, mostrando para vocês como a gente cria um servidor. Um servidor nada mais é que um computador ou sistema de computadores dedicado a fornecer serviços, recursos ou funcionalidades para outros dispositivos chamados clientes em uma rede. É um componente fundamental da arquitetura cliente-servidor, fornecendo serviços e recursos essenciais para a comunicação e funcionamento de sistemas distribuídos. A função principal de um servidor é aceitar, processar e responder às solicitações de clientes. Aqui também, já nas próximas mentorias, eu já vou mostrar como a gente cria um servidor local, né, para ter essa noção de requisições e respostas, para ver como o projetinho está funcionando, né, como é que está sendo a entrega para o cliente. A gente tem vários tipos de servidores, né, que a gente já usou provavelmente, só que a gente, de repente, não sabia o nome, né, não pensou neles como servidores de tipos diferentes. Mas a gente tem o servidor web, que fornece conteúdo web, né, geralmente páginas HTML, imagens e outros recursos em respostas às solicitações HTTP. Alguns exemplos incluem o servidor Apache e o Nginx. A gente, quando for trabalhar lá com banco de dados, a gente vai usar esse servidor Apache. Servidor de banco de dados, armazena e gerencia dados, fornecendo acesso por meio de consultas, né? Inclui o MySQL, que a gente também vai usar no banco, Postgre e o Mongo. O servidor de e-mail, gerencia o envio, recebimento e armazenamento de e-mails. Por exemplo, inclui o Microsoft Exchange Server, Postfix, entre outros. Servidor de arquivos, fornece acesso a arquivos em uma rede, permitindo a transferência de dados entre sistemas. Por exemplo, inclui servidores de arquivos do Windows.
servidor de aplicativos, que executa e gerencia aplicativos de software. Por exemplo, inclui servidores que executam aplicativos baseados em Java, como o Apache, que eu já citei, Tomcat. Servidor DNS, que é o que traduz os nomes de domínios em endereços IPs, né? Por exemplo, inclui servidores DNS públicos como o Google DNS. Né? Lembram da história? A gente não consegue decorar o IP de todo mundo, né? É mais fácil a gente decorar um nome. E quem dá esses nomes, né, é o DNS. Aqui no material, né, fala sobre todos esses que eu estou citando aqui na apresentação, de forma mais aprofundada, daí para vocês darem uma estudada, tá? E como o servidor funciona? Então, ele começa aceitando solicitações, né? Vamos pensar a gente na internet agora, né, fazendo consultas na internet. Então, o servidor está sempre ouvindo em uma porta específica para aceitar solicitações que está recebendo. Uma porta é um número de identificação associado a um serviço específico no servidor. Quando um cliente deseja interagir com o servidor, ele envia uma solicitação para a porta correspondente no endereço IP do servidor. O processamento da solicitação. O servidor recebe a solicitação através dessa porta, né, e a processa com base no serviço ou recurso solicitado, em cima, né, do que a gente pediu. A natureza da solicitação depende do tipo de serviço que o servidor oferece. Pode ser uma solicitação por uma página web, uma busca em um banco de dados, o envio de um e-mail, entre outras possibilidades, né? Aqui se enquadra aqueles tipos de servidores que a gente viu antes. Depois, ele manda uma resposta ao cliente. Após processar a solicitação, o servidor envia uma resposta de volta ao cliente. A resposta pode conter os dados solicitados, uma confirmação de que a ação foi realizada com sucesso ou informação sobre qualquer erro que possa ter ocorrido, né? Aqueles erros de 404, 500, às vezes quando a gente acessa as páginas, né, que retornam para a gente. A manutenção do estado. Em muitos casos, os servidores precisam manter o estado da comunicação com um cliente específico. Isso é feito por meio de mecanismos como cookies em aplicações web ou por meio de identificadores de sessão. A segurança. Servidores implementam medidas de segurança para proteger contra acessos não autorizados, ataques e outros tipos de ameaça. Isso pode incluir firewalls, criptografia, autenticação e autorização, né? Então, eu também posso tratar a questão da segurança nos servidores, assim como a manutenção do estado, né? Para a pessoa não precisar fazer, às vezes, os mesmos processos, ele já pode guardar alguns dados, né? Para quando tu acessar de novo, tu já meio que está onde tu queria estar ali, né? Ou ter a informação que tu já queria, que tu já tinha procurado antes. E os protocolos, né? O que são os protocolos? A gente ouve muito falar do HTTP, do HTTPS, né? Então, os protocolos são conjuntos de regras e convenções que governam a comunicação entre dispositivos em uma rede. Eles definem como a informação é formatada, transmitida e recebida e interpretada. Protocolos são essenciais para garantir a interoperabilidade e a comunicação eficiente em ambientes de rede. Em resumo, os protocolos são uma lista de regras, né, que devem ser seguidas para o conteúdo chegar até o cliente. Ah, os elementos dos protocolos. Os protocolos, eles possuem alguns elementos, né? A sintaxe, que define o formato dos dados transmitidos, incluindo estrutura, codificação e representação. A semântica, que define o significado dos bits e bytes transmitidos, garantindo que as informações sejam interpretadas corretamente pelo dispositivo. E tempo, regula o tempo entre as ações, determinando quando os dispositivos podem enviar ou esperar por dados, né? Esse tempo aqui, quando ele expira, dá aquela mensagem para a gente, né, de página expirada, porque a gente demorou muito para... Quando a gente deixa uma página inativa, por exemplo, né, o tempo expira.
Então, um exemplo, né, de como funciona essa comunicação através dos protocolos seria uma conversa entre duas pessoas, né? Uma pessoa diz para a outra oi, ela responde com oi, pergunta que horas são e a outra pessoa responde 2 horas. Isso no servidor, né, estabeleceria uma comunicação TCP, a requisição TCP, depois uma resposta TCP também, né, com o endereço e o retorno de um arquivo, por exemplo, né? E enquanto isso, o tempo fica correndo. Se a página fica inativa, esse tempo expira. A gente também tem tipos de protocolos, né? A gente não tem só o HTTP e o HTTPS, a gente tem outros tipos de protocolos, cada um voltado para alguma área, né? Então, a gente tem os protocolos de comunicação em rede, que é o TCP, TCP/IP, né? Que é a base para a internet e divide a comunicação em pacotes. Né? Então, a informação é dividida em pacotes, é enviada e depois esses pacotes são remontados. O HTTP e o HTTPS, usado para transferência de dados em páginas da web. O FTP, que é para transferência de arquivos entre computadores. Isso os de comunicação. Depois os protocolos de aplicação. A gente tem o SMTP, que é para o envio de e-mails, o POP3 e o IMAP, que são para receber e-mails, e o DNS, que traduz nomes de domínio em endereços IP. Né? Porque o servidor também ele não entende palavras, né? O servidor precisa do IP. Então, por isso ele usa esse protocolo DNS. Depois a gente tem os protocolos de segurança, que são o SSL e o TLS, criptografa comunicações web para segurança, e o IPsec, que fornece segurança na camada de redes. Depois a gente também tem o protocolo de controle de redes, que é o DHCP, que atribui dinamicamente endereços IP a dispositivos em uma rede, o SNMP, que gerencia e monitora dispositivos de rede. E, por fim, os protocolos de transporte, que é o TCP, oferece comunicação confiável e orientada à conexão, e o UDP, que oferece comunicação não confiável à orientação e datagramas. Cada um desses protocolos, né, tem uma função, mas em geral a gente pode resumir para todos, né, essas funções, algumas funções. Por exemplo, encapsulamento. Organiza dados em pacotes com cabeçalhos e trailers para transmissão. O roteamento direciona pacotes de dados pelo caminho mais eficiente até o destino. Esse pacote de dados são o que a gente está enviando ou que a gente vai receber, né? Ou o servidor enviando para a gente. O gerenciamento de erros. Detecta e corrige erros na transmissão. Controle de fluxo. Gerencia a taxa de transferência de dados entre dispositivos. A segurança. Criptografa dados para proteger contra acessos não autorizados. Endereçamento. Atribui identificadores únicos para dispositivos de rede. Se a gente parar para pensar, né, quantas coisas acontecem por trás de uma simples pesquisa no Google, né, por exemplo. Eu peço para pesquisar sobre alguma coisa, essa coisa vai para o servidor e o servidor me dá a resposta, mas até enquanto tudo isso acontece, todos esses detalhes que a gente está discutindo agora acontecem e devem ser vistos, né? E isso acontece bem rápido, a gente nem se dá por conta. O protocolo HTTP, então, que é o da web, né? O protocolo de transferência de hipertexto, conhecido como HTTP, é um protocolo de comunicação utilizado para transferência de dados na www, né? Na World Wide Web. Wide Web. Eu falo Wide Web, mas é Wide Web. Ele é a base para a comunicação entre clientes, como navegadores web e servidores web. O HTTP é um componente essencial da arquitetura da web, permitindo a transferência de informações entre clientes e servidores de forma padronizada e eficiente, né?
As informações não vão ficar soltas, né, na rede. Precisa de alguém, precisa de um protocolo para organizar, né, como tudo isso funciona. E também para chegar no destino da forma que foi planejado, né, para não ter perda de informação, pra não ter perda de pacotes, né, durante essa transmissão. Funcionamento básico do protocolo de transferência de hipertexto, HTTP, envolve uma comunicação entre um cliente, como um navegador web, e um servidor. E para isso acontecer, existem algumas etapas desse processo, como a iniciação da conexão. Então, o cliente inicia a comunicação enviando uma solicitação HTTP para o servidor. Isso geralmente é feito quando o usuário digita uma URL na barra de endereços do navegador e pressiona Enter, ou ao clicar no link, né? Quando a gente está clicando no link, a gente também está fazendo uma requisição para o servidor. Resolução de DNS. Se o URL contiver um domínio, o navegador realiza uma consulta no DNS para traduzir o nome do domínio em um endereço IP correspondente. Isso é necessário para localizar o servidor na rede, né? Então, essa é a função do DNS. Estabelecimento da conexão TCP. Uma vez obtido o endereço IP do servidor, o cliente estabelece uma conexão TCP com o servidor na porta padrão 80 ou 443 para o HTTPS. A 80 para o HTTP e a 443 para o HTTPS. Aquela porta que fica ouvindo as requisições que a gente comentou antes. O envio da requisição HTTP. O cliente envia uma solicitação HTTP para o servidor. A solicitação inclui métodos como GET, POST, PUT e o DELETE, em uma URI, que é o Uniform Resource Identifier, que identifica os recursos desejados. O GET a gente vai pegar alguma coisa, o POST a gente vai colocar alguma coisa, PUT seria no sentido da gente atualizar alguma requisição e o delete para excluir essa requisição. A gente vai falar mais sobre isso aqui mais adiante. O processamento da requisição no servidor. O servidor, então, recebe a requisição e processa a solicitação conforme as informações fornecidas. Isso pode envolver acessar um banco de dados, executar lógica de negócios ou recuperar arquivos estáticos. Como a gente faz uma requisição, né, a gente espera por uma resposta do servidor, né? Então, a geração da resposta HTTP. Então, com base no processamento da requisição, o servidor gera uma resposta HTTP. Isso inclui um código de status, como 200, que seria OK, 404, que é um not found, né, que a gente vê bastante. Found, agora me esqueci a tradução, mas não encontrado, alguma coisa nesse sentido, né? O 500, erro interno do servidor. Cabeçalhos com informações adicionais e, opcionalmente, o corpo da resposta contendo os dados solicitados, né? Então, tudo isso inclui a requisição. O envio da resposta ao cliente. O servidor envia a resposta de volta para o cliente por meio da conexão TCP estabelecida. E o processamento da resposta no cliente. O cliente recebe a resposta e interpreta os cabeçalhos e o corpo. Se a resposta incluir dados, o navegador pode renderizar uma página web ou executar ações apropriadas. Então, o que tiver que ser feito vai vir, né, nessa resposta para ser feito. Na mentoria que vem, eu vou mostrar para vocês como essas requisições, né, e como é o corpo dessas requisições, como ele volta, né, para a gente. O fechamento da conexão TCP. Após a conclusão da transação, a conexão TCP pode ser fechada. No entanto, em muitos casos, a conexão é mantida aberta para permitir solicitações adicionais e melhorar a eficiência. Mas, normalmente, a gente faz a requisição, recebe a resposta e a conexão é encerrada, né? A renderização no cliente. Se a resposta incluir conteúdo HTML, CSS, JavaScript, etc., o navegador renderiza a página e exibe o resultado ao usuário, né? Que é o que normalmente a gente faz, né?
A gente solicita abertura de página, de serviços, né? E é devolvida para a gente uma página, né? Para a gente consultar, visitar, enfim. O funcionamento básico, então, se a gente fosse resumir isso, né, em um gráfico. O usuário clica em um link no browser, né? O browser formata a solicitação e faz o envio ao servidor. O servidor encontra a página solicitada. Depois, o servidor formata a resposta e envia para o browser. E o browser resgata o HTML e compila o formato visual para o usuário. Então, notem, né, que nesse vai e vem, por quantas etapas, né, essa requisição passa para chegar de uma forma correta ao servidor a solicitação e para a resposta também para a gente chegar, né, de forma adequada. E aí o HTTP em resumo, né, que seria aqui a conversa entre máquinas, né? A gente pode dizer que o HTTP faz essa conversação, essa comunicação entre máquinas. Então, o HTTP é como um idioma usado na internet para que computadores possam conversar entre si. Ele é o que possibilita que seu navegador peça páginas da web e outras coisas de servidores e também permite que seu navegador envie informações de volta para esses servidores. Imagine que o HTTP é como as regras de uma conversa entre dois computadores. Seu nome, HTTP, né, que é o Hypertext Transport Protocol, vem aí. E é como se fosse a base da internet, permitindo que você compre coisas online, converse com amigos em redes sociais e assista a vídeos. Com o HTTP é possível, por exemplo, um estudante em um café de São Paulo, né? É possível que este estudante de São Paulo leia um artigo sobre o Império Mongol que está guardado em um computador lá nos Estados Unidos. Né? Aí lembrando, né, que a conexão da internet entre continentes é feita por debaixo da água, né, por grandes cabos, né, de fibra ótica. Quando esse sinal chega no continente, aí é distribuído via satélite, via antenas, né, por todos os outros meios que a gente tem de espalhar esse sinal, de transportar esse sinal. Então, ter um bom entendimento do protocolo HTTP e também de servidores, né, é crucial para o desenvolvimento eficiente de aplicações web e para solucionar problemas quando as coisas não funcionam conforme esperado. Então, às vezes, quando a gente está desenvolvendo alguma coisa, né, ou fazendo consultas, ou mandando a resposta para o cliente, quando a gente constrói uma aplicação, se isso não está chegando de uma forma adequada para o cliente, né, quando a gente renderiza lá e visualiza, e detecta alguns problemas, este problema está na transmissão, na forma que foi enviado, né? Então, na forma que, que esses pacotes foram enviados, como essa informação foi processada. Então, a gente tem como ver e solucionar esses problemas, entendendo bem como tudo isso funciona junto, né? Então, essa é a proposta dessa semana. Vocês estudarem como esse simples clique em um link, né, que a gente faz no dia a dia da gente, tudo que acontece por trás, né, entender todos esses caminhos, todas essas regrinhas, né, que precisam ser cumpridas para tudo funcionar bem, certo? Daí eu deixei aqui alguns links para vocês darem uma olhada, né? Como sempre, no Saiba Mais. Então, por enquanto, a proposta é a gente começar a estudar servidores HTTP, mas paralelamente a isso, vocês já vão pensando numa aplicação. Se vocês vão usar o mesmo site que vocês já têm, pensa se tu não precisa melhorar a questão da semântica do teu site, se tu está usando tags semânticas. Aí, relembrando lá a trilha 2, já faz um pouquinho de tempo, né? Mas lá na trilha 2 a gente comentou sobre isso, que quando um navegador renderiza um site, ele se baseia no HTML da página, principalmente, né? Então, verificar se tu está usando meta tags corretas, se tu está usando as tags semânticas corretas, né? Se está bem organizado,
porque a tag semântica ela não vai mudar a visualização do teu site. Ela vai mudar a semântica para os navegadores de busca. Lembram desse assunto lá da trilha 2? Então, se tu vai usar o mesmo site, já vai revisando isso, vê se as cores que tu usou estão legais, se tu não quer mudar alguma coisa, se as imagens que tu usou estão carregando bem, se elas estão bem nítidas, né, para a gente deixar um produto bem legal. E já pensando, né, no que tu vai, se tu for usar o mesmo projeto, qual vai ser a base de dados que esse teu site vai consultar, né? Ou tu vai incorporar se tu vai criar um banco de dados, se tu vai incorporar um serviço à tua página, enfim, aí peço que vocês estudem, né, pesquisem, lá naquele manualzinho lá que eu disponibilizei na outra mentoria, tem uma lista de APIs públicas, né, que disponibilizam para vocês esse acesso a tantos dados diferentes, né, então, aí vocês soltem a imaginação de vocês e para criar uma coisa bem legal, né? Aqui na trilha 4, então, vai ser a entrega final, é a última trilha do programa. Eu gostaria de ver um projeto bem bacana, né? Bem legal lá no final da trilha. Certo? Acho que as informações seriam essa. As entregas, não temos entrega, porque a entrega maior, né? Vai ser o site de vocês no final da trilha. Então, durante a trilha, vocês vão fazer esses estudos para entender bem os conceitos, né? Para, se já estiverem no mercado, compreenderem melhor algumas coisas, ou se vão entrar no mercado também para já entrarem em consciência, né? Claro que às vezes a gente estuda alguma coisa no início não faz muito sentido aquilo, mas quando tu te depara com a situação que tu vai precisar usar esse conhecimento, tu lembra que em algum momento tu já estudou aquilo ali. E aí tu só volta nesse conhecimento, dá uma lida de novo. É impressionante como tudo volta na memória, assim, de forma rápida, né? Parece que a gente aprende mais rápido, mas não é, porque a gente já em algum momento já teve esse conhecimento, né? Guardou esse conhecimento em algum lugar, e aí agora a gente só está indo lá buscar ele de novo. Como tudo que vocês aprenderam, né? Em CSS, HTML, claro que a gente sempre tem muito que aprender, né? O ideal é que a gente sempre esteja vendo projetos de outras pessoas, né? Como elas usam as coisas. Claro que cada pessoa tem uma lógica diferente, tem uma sacada diferente de como fazer as coisas. Então é interessante a gente ficar observando, né? Seguir alguém de repente no YouTube que crie projetos novos, que traga tendências novas, né? Nessa área a gente tem que estar sempre buscando se atualizar, porque senão a gente vai ficando para trás, né? E é isso. Alguma pergunta, Nívia, minha fiel escudeira Nívia, está participando comigo hoje? Não, está tudo tranquilo. Eu acho que as perguntas eu surgir durante o desenvolvimento, né? Enquanto está tranquilo. Eu entendi bem mal o que tu falou, tá bem ruim a. Não, eu falei que por enquanto está tranquilo. Tá Eu acho que as tranquilo, tá? dúvidas surgem durante o desenvolvimento. Até a gente começar com a mão na massa. Sim, é. A única forma da gente saber se sabe mesmo, né, fazendo. Então, de repente, dá uma revisitada já no site de vocês, né? Que nem eu falei, dá uma ajustada nele. Se quiser também pensar em outra coisa, eu não vou fazer mais esse assunto que eu tinha feito na trilha 1, 2 e 3 aqui, eu não quero mais, quero uma proposta diferente, até para eu aprender coisas diferentes, né? Então, vocês já podem começar a construir uma página, né? Se mudarem de proposta. Como, por exemplo, aquela APIzinha simples ali de medicamentos, né? De consulta de preços de medicamento, que é isso que ela faz. Não sei se vocês conseguiram fazer ela rodar, mas ela abre uma interface, né, que a gente consulta pelo princípio ativo e a gente consegue ver o preço de mercado dela, né? Ela está um pouco desatualizada, porque aquela API, ela usa um JSON, a gente vai falar sobre isso também, que o que significa, né? Que quando a gente fez,
a gente não deixou a conexão direta com a base de dados. O que seria isso, né? Quando a base de dados atualizasse, automaticamente atualizaria a API. A gente transformou a base de dados disponível em um arquivo CSV e faz a consulta em cima desse CSV, né? Então, essas coisas também a gente vai conversar mais, né? Depois lá, quando a gente for falar de API. Mas aquela API é um exemplo, né? Eu tenho uma interface em HTML, CSS, JavaScript, que eu consigo consultar por um medicamento, e a APIzinha, né, me retorna da base de dados aquele medicamento que eu procurei, com o preço e outros dados junto ali. Ali está sendo usado um pouquinho de jQuery também, né, para ajudar. Então, são coisas assim que a gente vai incorporando no conhecimento da gente, né? Lá na trilha 3 a gente usou um pouquinho do... Gente, me esqueci o framework, me ajuda, Nívia. Que a gente usou na trilha 3. Frameworkzinho para estilizar a página que a gente usou na trilha 3. O Bootstrap, me lembrei agora. Então, lá a gente usou um pouquinho de Bootstrap, esse exemplo tem um jQuery, aí nessa trilha aqui a gente vai falar sobre esses frameworks, né, porque existem tipos diferentes também, aí vocês vão conhecer outros. A gente vai ver um pouquinho de PHP também, que é uma coisa que a gente não falou nas outras trilhas, né, e assim a gente vai construindo conhecimento, certo? Um beijo, então, um ótimo feriado de Páscoa, que o coelhinho traga muitas renovações, né, pra gente, pra vida da gente. Um beijo e bons estudos. Tchau, Nívia. Boa tarde.